68 balde 159, bomba autoaspirante Schneider 489, bomba sapo 169, Terra Mar Fórum, telefone 27231674, Terra Mar Turf 30252535, 999355888. Estamos de volta, 8 horas e 13 minutos, com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratório Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos aqui agora com a resposta do Roberto Dutra. Vamos lá, então. Só para passar, Betão, é isso. Até que ponto o iluminismo, de fato, teria rompido com as religiões. Né? Usei o exemplo do Harari, um historiador revolucionário, e na sua leitura, sobretudo no cruzamento da biologia de novo com a história. E aí também temos, porque só um judeu pode fazer isso depois do nazismo. Se um alemão fizesse isso, ele estaria trucidado academicamente, mas como ele é um judeu israelense, ele tem lastro moral, digamos, para poder fazer isso. Ele questiona que ele acha que ele considera liberalismo, aponta vários exemplos para fazê-lo, e marxismo como religiões que se vestem de uma capa racional. E como, apesar disso, Deus voltou com tanta força, a ponto de ser o slogan do governo brasileiro vitorioso nas urnas de 2018, né? Esses dois pontos. Exatamente. Quando eu falo de uma guerra, né, entre o iluminismo e o obscurantismo, eu não sou um iluminista aí inveterado, não. Eu acho que o iluminismo precisa ser autocrítico. E ser autocrítico é entender os limites da razão. Né? Ou seja, toda reflexão, todo questionamento do mundo sempre vai esbarrar num conjunto de premissas, de valores, né, e de condições existenciais que a gente precisa não questionar. Né, e viver como se elas fossem dadas. Então, a razão humana não explica, né, a história humana, né, como os iluministas inveterados creem. Né, eu lembro uma frase do intelectual alemão, que depois foi muito usado pelo nazismo, o Carl Schmitt, que dizia que todo conceito político do liberalismo e do marxismo é um conceito teológico decantado. Né? Se a gente observa, e ele vê isso com o conceito de soberania popular. O povo substitui Deus como fonte de emanação do poder. A ideia da vontade do povo é uma espécie de transcendência. Ninguém encontra essa unidade na rua chamada povo. Você tem eleitores individuais, mas aí você agrega, né, por procedimento, acredita que tem uma vontade unificada do povo. Né? E a política é o melhor terreno, desde sempre. Deus, o carisma, a irracionalidade, nunca saíram da política. Essa foi uma história errada que a gente aprendeu a contar e recebeu durante muito tempo. Uma história apologética da modernidade, que descreve o mundo moderno como se a religião tivesse decaído e perdido espaço para sempre. O que aconteceu foi que a religião perdeu espaço em alguns países específicos da modernidade europeia. Nunca deixou, por exemplo, nos Estados Unidos, de ter um papel importante na política. Nunca deixou. Né? Esse papel foi mudando com o tempo. Parece que é mais forte hoje, no Brasil é mais forte hoje, né? Mas o papel da religião na esfera pública nunca deixou de ser forte, enquanto há uma esfera que é capaz de lidar com a simbologia que a razão não lida, e de construir identidades coletivas, nacionais, mais ou menos restritas. Portanto, né, não há nenhuma possibilidade realista de você imaginar, né, nem sequer desejar, né, porque não se sabe se um regime, né, o que nós sabemos, a Turquia tentou criar um regime secular autoritário. Erdogan. Com Ataturk. Né? Ataturk lá atrás. Lá atrás, um secularismo estatizante, né? As pessoas proibindo de usar turbante, e aí a população turca volta com não podia barba, volta agora com o Erdogan, agora há quase 2 décadas, né, trazendo de novo essa religiosidade
popular esse islamismo político, né? No Brasil são os evangélicos, né, que constituem essa cultura política, né? Há nos setores mais radicais, digamos, das classes médias e altas e esclarecidas, um nojo muito grande, né, uma ojeriza muito grande, são os irracionais, né, não deveriam participar da política, deveria proibir pastor de se candidatar, como se a política e a sociedade fossem o reino da razão. Não são, né? A gente acreditou durante muito tempo que o senso comum, que a opinião pública, seria uma espécie de reflexo da ciência, como se a ciência fosse o farol, né, constante a esclarecer e a construir a opinião pública. Isso é uma coisa rara, acontece em alguns momentos, mas nem sempre. A visão de mundo que as pessoas cultivam no seu dia a dia, que levam para a política, nos Estados Unidos, no Brasil, é metade orientada pelo menos... Você está falando uma coisa interessante, essa história de se dizer, o povo está comigo, né? Tentar colocar o povo como uma coisa única, né? E não é, né? Como você falou, esse discurso desse ano do PT que perdeu foi exatamente igual ao discurso dos que votaram no Aécio contra a Dilma, exatamente igual. Dizia o seguinte: você não tem a maioria, não é meu presidente porque não tem a maioria, porque se somar branco, nulo e quem não votou e não sei o que, deu mais do que você tem de voto. Mesmo discurso. Agora, um vindo da direita, outro vindo da esquerda, olha só. Agora, nessa questão de religião que o Roberto citou aqui, Marcos, só para a gente seguir, Desculpa. essa resposta deles. Não, só porque o próprio presidente tenta surfar nessa onda e recentemente faz uma declaração que um ministro do Supremo está na hora de ter um ministro do Supremo que é evangélico, né? Então, Deus como capital político parece ter sido vantajoso, pelo menos no último pleito. Você avalia da mesma forma? Sim. Deus como capital político, o uso, a instrumentalização política da religião é vantajosa, nunca foi tanto, né? É a primeira vez que se criou uma unidade, né, nesse processo em torno do executivo federal, e que foi levada, é bom que se diga, muito mais pelos fiéis do que pelos líderes. Edir Macedo, por exemplo, foi o último a aderir à candidatura de Bolsonaro. Não foi Edir Macedo que levou os fiéis para votar em Bolsonaro, foram os fiéis de Edir Macedo que levaram Edir Macedo a aderir. Então nunca foi tão vantajosa. Só que as pesquisas indicam muitos riscos e processos, tendências contraditórias. Você tem a inflação desse uso, né, a perda de credibilidade desse uso. As pessoas, em algum momento, percebem que o discurso Deus está acima de tudo não vai resolver o desemprego de 14%, não vai resolver a previdência, não vai resolver a educação. O Brasil não virou um país fundamentalista por causa dessa adesão, dessa aproximação entre religião e política. Então, é vantajoso, mas nada garante que vai continuar sendo daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Roberto, no bloco anterior, você usou uma expressão de que a esquerda parece estar num lugar comum no meio acadêmico, mas a direita está se mostrando e ela tem o direito de atacar também a esquerda. O ministro da Educação, Van Traub, né, Abraham Van Traub. Acho que foi. Aí ele lá atrás ele deu uma entrevista ao Estadão falando sobre a Universidade Federal Fluminense de Niterói, falando sobre a Universidade de Brasília e a Universidade da Bahia, que estariam com movimentos contra o atual governo e que passariam por cortes. Balbúrdia. A balbúrdia que você já citou aqui. Depois, quando viu a repercussão que isso deu, né, pareceu uma mesquinharia de você cortar de 3 instituições, porque essas instituições estão contra o governo, e a solução, pareceu a emenda saiu pior que o soneto, a solução foi cortar para todo mundo. A gente fala em corte, outros falam em contingenciamento, né, tem essa discussão. Como você está acompanhando aí a vida acadêmica, sobretudo com essas restrições orçamentárias impostas pelo atual governo? A gente acompanha com uma preocupação enorme, né? Eu hoje estou na posição na vida acadêmica estável, sou professor universitário, mas há meia década atrás eu dependia de bolsa, né, como todos os cientistas no mundo inteiro dependem, né, e o governo tem cortado as bolsas, né, a vida dos
dos estudantes de mestrado, doutorado e de graduação também, com os cortes nos programas de alimentação e estudantil, dificulta muito. É um ataque claro à ciência, né? É um governo que elegeu a universidade como inimigo número um e a educação como um todo. Então, a única esperança que a gente tem é a incapacidade política desse governo de não executar, né, o único programa que se vê claramente que o governo tem, que é um programa de guerra cultural focado nas universidades. Né? O ministro anterior, pelo menos, ele não tinha capacidade de execução, né? O Vélez. O problema do Weintraub é que ele tem alguma capacidade de execução. Né? Então é preocupante demais, é a principal guerra política desse governo hoje, não é à toa que a educação, né, se transformou no grande fronte de batalha aí. Deixa eu encaixar uma pergunta de um ouvinte. A gente está retomamos já o streaming, está oscilando com o problema com a internet, mas está aqui pelo WhatsApp. O Edmundo Siqueira, servidor público federal, falou, quer dizer, tem a ver com o que vocês estavam falando da pergunta do Arnaldo e a sua resposta, Roberto, mas quer dizer, que o governo elegeu, sobretudo as ciências humanas, filosofia, sociologia, que foram desencorajados pelo governo, né, e dizendo que uma garotada que não tem interesse por política. Como é que você vê a importância dessas cadeiras específicas na formação dos universitários brasileiros? Olha, elas que parecem sido eleitas como, assim, principais correntes inimigas do governo. É incrível, né? Elas são centrais. Basta ver a centralidade que elas ocupam nas academias militares, onde o Bolsonaro esteve, né? Para não dizer que ele estudou, né? Então nós vemos claramente você não comanda grupos, né, sem conhecer grupos. Então é central, sobretudo a sociologia, né, nas academias militares, em qualquer universidade privada séria. Então é uma construção política completamente absurda a ideia de que sociologia e filosofia... Para os militares brasileiros, Augusto Conté, que é um sociólogo... Exatamente, que é um sociólogo, a base da na nossa bandeira, né? Está na nossa bandeira, Ordem e Progresso. Foi criada por um sociólogo, exatamente. Uma ótima lembrança. Bolsonaro devia saber disso. Então, a ideia de que a sociologia e a filosofia são disciplinas de esquerda é absurdo. Eu dou autores para os meus alunos todo ano, os autores contemporâneos, os autores... A maioria é conservadora. Aliás, eu, pessoalmente, tenho uma predileção por os autores conservadores. Né, acho que são mais realistas. Então, a diversidade de pensamento nessas áreas é enorme, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, das filiações, do conjunto de ideias, das premissas. Então, e hoje, na economia do conhecimento, né, é consenso que a programação de algoritmos, por exemplo, está baseada em premissas filosóficas, em premissas sociológicas que precisam ser estudadas. Não as ciências humanas não são conhecimentos, né, que servem apenas a quem gosta de ciências humanas. Pensa na administração pública, né, o desenho, né, institucional de políticas públicas, né, o desenho do Estado. Tudo isso está baseado em premissas sobre como funciona a sociedade, em premissas sobre como funciona a política. Né? São disciplinas que precisam ser recuperadas, né, e na sua legitimidade enquanto saberes científicos. Nesse ponto, a guerra cultural é também uma chance da gente afirmar que em sociologia e filosofia se trata de produção de conhecimento, e não de ideologia, ou de formação moral, ou de espaços para conscientização política, como alguns sociólogos, né, acreditam que deveria ser. Mas na universidade, o que nós temos é pesquisa séria e é trabalho sério nisso. Né? Professor, a gente falou no começo sobre o CEMEI, e você citou se vai ser uma política pública que vai deixar lastros, né? A gente só vai ver isso com o passar do tempo e, como a Luiz falou, eu trabalho com a área da educação, a gente torce que dê resultado, que é uma política pública realmente que parece eficaz
no mundo inteiro a política pública de trazer a educação em tempo integral, embora precise de um bom suporte do poder público para que ela funcione. Mas, por falar em políticas públicas locais e lastros dessa política pública, Campos vem há muito tempo amargando notas ruins no IDEB e mesmo assim apostou em alguns setores que eu, de forma particular, vejo como preocupantes. Um exemplo delas é a progressão automática do aluno. Isso porque no cálculo do IDEB, um dos fatores colocados ali em análise é o nível de aprovação de alunos. Então, quando você coloca a aprovação automática, você pode até mesmo que disfarçar alguns números. E isso o governo atual rompeu, o Brand rompeu essa questão da progressão automática. Qual o lastro da educação dos últimos anos o senhor vem avaliando? E essa preocupação com o IDEB fica a ser maior do que a preocupação diária do que é aplicado ao aluno. É isso que é o avanço da educação que o nosso município precisa? Ou está na hora de repensar essa questão de número frio de IDEB e apostar mais na prática, no dia a dia junto ao aluno? O número, né? Nós temos um sistema de avaliação da educação básica no Brasil muito bom. Né? Então nós não podemos desprezar, podemos criticar, corrigir, mas é um sistema que dá uma orientação muito clara. O que está em jogo aí é se a política pública é voltada apenas para apresentar e para adequar os números do município ao que é bom nesse sistema de avaliação, ou se a preocupação é com a prática. Claramente, né, há uma diferença aí que precisa ser dita. Né? A gestão atual prefere, né, investir na prática e, obviamente, quer ficar bem, quer poder fazer a propaganda da sua gestão com bons números no IDEB, mas o fim dessa progressão, dessa aprovação automática é claramente um sinal nessa direção. Né? Nós temos que olhar a educação na ponta, no dia a dia das escolas. O que ela, né, o aumento da carga horária em português e matemática. É claro que nem tudo se resolve com questões pedagógicas. Né? A educação tem questões econômicas e estruturais muito sérias. Mas a seriedade da orientação pedagógica é um norte, né, que quando a gestão pública dá, eu acho que isso traz uma tranquilidade, uma sensação positiva para o trabalhador que está na ponta. Agora, a educação é uma política de médio e longo prazo e ela não elege prefeito. O problema todo é esse, é como você constrói no município uma agenda educacional, que eu acho uma agenda positiva e que ela precisa de muito tempo e muito dinheiro para ter lastro e ter os efeitos em escala que a gente espera dela, mas ela depende aí de uma continuidade política que ela própria não garante, né? Ela não elege prefeito, mas só basta comparar Coreia do Sul, Brasil anos 60, Coreia do Sul, Brasil hoje, para você ver a consequência prática de uma persistência numa política educacional, né? A Coreia do Sul virou uma potência e a gente está lá atrás. Mas enfim, Roberto, estamos chegando ao final do programa, tem temas aqui que poderia ficar falando sobre horas, fazer vários programas, mas você falou lá, e somos um programa local, que tem que ser nosso foco, né? Tem que ser a parte local. Você falou lá no primeiro bloco, se eu não me engano, que a sua posição em relação ao governo, Rafael, não é neutra, mas é crítica. Você apoiou e tal. Eu me lembro nas redes sociais dos seus posicionamentos. E é um governo que, assim, ganhou, foi eleito com uma vitória então 7 zonas de campo, uma vitória esmagadora que no meu tempo de vida eu não tinha visto. Histórica, né? Sobretudo a parte da adoção do segundo turno, né, na Constituição de 88, que passou a valer. Tivemos a eleição em 88, o Garotinho se elegeu, não se elegeria se fosse em 2 turnos, foi ainda primeiro turno, na eleição seguinte ela passa a valer, a de Sérgio Mendes, que é uma vitória também no primeiro turno, onde o Garotinho mostra naquele momento a pujança da sua liderança. Mas enfim, temos agora, a gente falou só no bloco inicial, você não participou, mas você logicamente que ouviu, deve estar ciente também. Muitas peças se movimentando, tem Rodrigo Bacelar, Caio Viana, Gil Viana, Vladimir Garotinho, o próprio Rafael, são peças, e de certa maneira também, para uma pessoa que tem a minha idade, está em jornalismo político há algum tempo,
é diferente você analisar a política de campo sem ter mais Garotinho como eixo. Chega a dar com toda essa isenção, até uma espécie de saudade, que era assim, Garotinho como eixo era... Organizava o jogo melhor. Você tinha um eixo, agora está tudo muito pulverizado. Se você tem saudade, imagina o chargista. Quanto que ele não sente de saudade. Personagem político. Exato. É mais fácil você ter um eixo. Para qualquer questão você ter um eixo para analisar, é mais fácil que qualquer coisa pulverizada, né? E Garotinho, imagino várias charges de pessoas. Agora... E o Zé Renato já fez, eu já vi várias, quer dizer, ótimo. Ele bota ele sempre com aquele chapéuzinho, o chapéuzinho do Chuck, né? E tal. Que o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro usa também. O Marco Bacelar chamando de Chuck, brinquedo assassino. Nainho, o grande do Marco Bacelar. Nainho, como é que você dorme com esse dormindo no quarto com esse camarada em cima? Seu Chuck, com a faca de noite em cima de você. Nosso Nainho, irmão de. Mas enfim. Como é que você vê esse novo cenário que parece que vai ser a tônica, pelo menos até que essas lideranças alcançam um protagonismo tão grande quanto o Garotinho chegou a alcançar? Como é que você vê essa rearrumação? Como é que você projeta 2020? É um cenário muito fragmentado, né? Não se seguiu a quebra da hegemonia do Garotinho em 2016, a construção de uma nova, digamos, hegemonia política no município, né? Os baixos índices de aprovação do governo é um governo que, na percepção da maioria das pessoas, é um governo fracassado, que vai, obviamente, não está fora do jogo, vai tentar recuperar. É um jogo fragmentado, por isso está dentro do jogo o prefeito Rafael Diniz, sim, óbvio, tem a máquina, mas não tem a perspectiva. Imagina que Garotinho, no seu primeiro governo, né, com a máquina na mão, elege Sérgio Mendes do jeito que fez, né? O Rafael não consegue, no primeiro governo, nem boas perspectivas de reeleição. Então é um jogo completamente fragmentado, parecido com a eleição anterior, mas que foi um pouco mais polarizado, porque Garotinho era ainda um eixo, né? Então são atores que não necessariamente vão ser candidatos, mas que a crença de que eu posso ganhar, de que as pessoas, de que o Rodrigo, o Caio, a crença de que um segundo turno vai acontecer é grande, a probabilidade de acontecer é grande, nunca foi tão grande, né? E todo mundo imagina que pode estar nesse segundo turno, uma grande parte, né? Então nós vamos ter muitas movimentações ainda, né? Muitas dessas candidaturas provavelmente não vão à frente, mas o cenário é de uma fragmentação, né, realmente muito grande. Se vê na Câmara, né? Você não tem mais uma divisão na Câmara claramente entre oposição, aquela fidelidade dos vereadores da base que a gente viu em outras épocas. Mas se você tivesse que projetar, assim, porque falamos também, falei Beethoven, que teve aqui ontem também, se declarou candidato pelo PSDB. Mas se tivesse que projetar o Jefferson Manhães, por exemplo, também colega de magistério e reitor do IF, esteve aqui e fez uma aposta, quer dizer, podemos chamar de conservadora, que ele acha que ainda prevaleceria um embate clássico entre o garotismo e o rafaelismo, que se deu ali em 2016, né? Ele apostaria nisso ainda. Se você tivesse que apostar é complicado, mas enfim, se tivesse que projetar. Mesmo, né? Olha, eu acho que a gente é sempre mais cauteloso e garante menos erro, menos arriscado você identificar esses atores mais fortes e achar que eles vão estar no tabuleiro. Então, cientistas políticos, por exemplo, andaram dizendo que a oposição entre PT e PSDB seria eterna, né? E que os dois, que seria o segundo turno de 2018. Não foi. Eu faço uma aposta distinta dessa. Eu acho que a chance de uma terceira via, sobretudo com esses dois lados aí, não agradando tanto, né? Ninguém morre de amores por Rafael e ninguém morre de amores por Vladimir, né? Eu acho que a chance de uma terceira via, sobretudo com os desenhos dessa semana aí, né? Com as movimentações dessa semana que vocês comentaram no primeiro bloco, a chance de uma terceira via, de um segundo turno sem um desses lados, sem Vladimir, sem Rafael, outro candidato do grupo do Garotinho, é grande, né? Eu projetaria
uma disputa acirrada para o segundo turno, mais do que foi da última vez, onde o Caio teve bem menos votos. Né? Eu acho que a chance de você ter uma terceira via entre esses dois no segundo turno é muito grande. Porque o sistema político está muito fragmentado. Você não tem como mais ter o nível de certeza que você tinha. Você gritou para a campanha de Ciro Gomes lá em 2018, você foi bem crítico à postura de Caio. Você cobrou material de campanha e você pareceu pegar que horas do material de campanha que você queria, o material de campanha? O material de campanha foi de manhã do partido. Eu fui de manhã, fui à tarde, fui várias vezes na sede. Mas de manhã também é complicado. Mas enfim, chegou a chamar de playboy e tal. Sim, fiquei muito chateado. Se desceu. Eu até usei no ponto final isso depois. Como é que você se arrepende dessas críticas? Como é que está a sua relação hoje? Eu não conheço o Caio Viana, entendeu? Eu sou uma pessoa anônima em Campos, não tenho relações políticas, né, com ninguém, não tenho pretensões nem capacidade política, por exemplo. Eu gostaria de me filiar ao PDT aqui, sim, mas o PDT aqui, como em vários locais, né, é um condomínio privado, cedido, por razões que a gente não sabe, a um grupo, né? Eu acho o Caio e o grupo político que ele representa aqui, um grupo completamente decrépito politicamente. Ele não tem luz, não tem liderança nenhuma, não tem uma ideia que você consiga identificar, né, claramente sobre o que ele vai fazer. O Rafael, pelo menos, tinha, né, a ideia de gestão, de modernizar, não era uma coisa também muito clara, mas o Caio sequer consegue transmitir, né, uma imagem política que você possa associar a ele. O que é o PDT em Campos hoje? Ele defende o quê? Né, qual tipo de movimentação ele faz? E a postura dele na eleição presidencial, para mim, mostra completamente, né, a falta de compromisso com o ideal de um partido. Eu certamente não votaria no Caio Viana se fosse candidato. Bom, são 8h39. Roberto, um prazer tê-lo aqui. É uma pena, o Aloysio já falou aqui, já disse tudo. Obrigado, a gente teria assunto para 3 dias. Né? De repente passar um domingo aqui, batendo um papo. Tomando cerveja. Tomando uma cerveja, batendo um papo. Não dá para trabalhar tomando cerveja, mas seria bom. E quando o Aloysio não teve aqui ontem... Eu estou devendo, a gente está devendo uma cerveja. Verdade. Quando passar essa gripe vizinha... Quando ele se referiu ao Leslie Beethoven, ele esqueceu de dizer um grande candidato. Não, acho que foi o único convidado aqui que conseguiu ser mais alto que Arnaldo, né? Impressionante, 2 metros. Enorme, né? Beethoven mandou uma foto, eu me senti que ele fez uma foto comigo com o Marcos. Não, para mim é maldade, porque eu já tive 1,80 m. Ele lembra o Helmut Kohl. Com a idade, é muito alto, 2,5 m que ele estava me falando. Bom, fantástico conhecê-lo e volte sempre. As portas da Folha FM sempre abertas para você. Nós faremos um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, mas eu volto, faço questão de conversar com a Luiz e Arnaldo sobre Neymar. O grande Neymar. Vamos lá.